Essa faixa de Gaza, acho que essa é uma dúvida muito comum também. O que exatamente ela é? Porque as pessoas falam e muita gente não entende se é uma parte de Israel, se é uma fronteira, o que é exatamente. Bom, então voltando ao nosso histórico. Esses territórios vão ser controlados pela Jordânia e pelo Egito de 1948 até 1967. Em 1967 vai haver um grande conflito entre Israel e os seus vizinhos. O Egito avança na direção da fronteira de Israel. No sul de Israel existe um porto chamado Eilat, que quem gosta de mergulho, recomendo que vá mergulhar no Mar Vermelho, que tem os corais mais lindos do mundo. E esse porto é a porta de acesso de Israel para toda a Ásia. Toda a importação que hoje vem dos países asiáticos, o petróleo que vinha do Irã, que também as pessoas são muito jovens para lembrar, mas o Irã até 1979 era o principal aliado israelense na região. Era um aliado dos Estados Unidos e um aliado de Israel, e a maior parte do petróleo que Israel consumia vinha do Irã, e os navios entravam pelo Estreito de Tirã e chegavam até o porto de Eilat. Em 1967, o presidente do Egito, que estava numa campanha para liderar o mundo árabe, ele decide se engajar numa nova guerra com Israel. Ele faz com que as suas tropas avancem pela península do Sinai, fecha o acesso de navios a esse porto israelense. Os sírios se mobilizam no norte, os jordanianos se mobilizam no leste, e se vocês olham para o mapa de Israel, dá para perceber como pode ser a sensação de ter exércitos cercando o país por todos os lados, especialmente um país que tem uma profundidade estratégica tão pequena. Israel, então, percebendo que vai haver um ataque por parte dos países árabes, lança um ataque preventivo e consegue derrotar os países árabes no que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. A guerra dura de 5 de junho até 11 de junho de 1967. E aí começa, então, esse processo de relação entre Israel e os palestinos, porque até 1967, grupos terroristas atacavam Israel, vindos da faixa de Gaza, vindos da Jordânia, vindos da Síria ou do Líbano, e Israel revidava, mas era uma luta era uma relação entre Israel e grupos terroristas armados. Agora, a partir de 1967, Israel controla esses territórios e, portanto, passa a administrar uma população palestina que vive nesses territórios. E isso manteve uma relação ambígua, porque, por um lado, continuava a haver a reivindicação de lideranças palestinas, de grupos terroristas que promoviam a tentativa de destruir o Estado de Israel. Por outro lado, havia uma interação entre as populações de Israel e dos palestinos nesses territórios ocupados. Havia, por exemplo, mão de obra palestina que tinha interesse em trabalhar em Israel, porque os salários em Israel eram muito mais altos. A mão de obra na Cisjordânia ou na faixa de Gaza era muito mais barata. Então, por exemplo, eu estudei na universidade em Israel na década de 1970. Se alguém precisava consertar a funilaria de um carro, pegava o carro e ia para uma cidade árabe na Cisjordânia. O funileiro lá custava metade do que custava em Israel. Se alguém abria um restaurante em Tel Aviv, trazia palestinos que vinham trabalhar no restaurante, que era mão de obra muito mais barata, às vezes legalmente, às vezes ilegalmente, mas havia uma enorme interação, apesar de todo o conflito. Em 1987, houve uma revolta da população árabe contra a presença israelense nos territórios de Gaza e da Cisjordânia. Nós estamos falando de um episódio que ficou conhecido como Primeira Intifada, que é uma revolta popular. Isso se deve basicamente ao surgimento de novas lideranças. A liderança tradicional palestina tinha sido expulsa do Líbano em 1982. Aqui nós temos que fazer logo em seguida um parênteses para explicar por que isso acontece.
mas surgem novas lideranças, entre elas, na faixa de Gaza, uma liderança fundamentalista islâmica, que é uma vertente de um grupo que existia no Egito desde a década de 1920, que foi reprimido pela monarquia egípcia, depois foi reprimida pelos militares egípcios, teve um protagonismo muito interessante no que ficou conhecida como a Primavera Árabe, que foi uma revolta em todo o mundo árabe no começo da década passada, e esse grupo então passa a atuar na faixa de Gaza, e eles têm uma peculiaridade que é fundamental, que é a declaração explícita na sua carta de fundação de que o seu objetivo é a destruição do Estado de Israel.